abra a nossa consciência nessa conversa, nesse ensino, a partir da Bíblia, a partir do Teu inspirar, Espírito Santo. Venha nos ensinar, venha nos carregar desse mantimento, desse alimento espiritual, para que nós possamos sair daqui e gastar essa energia, para que o mundo, para que a cidade conheça a Ti. Pedimos e oramos assim. Amém. Meus irmãos, eu vou dar uma repassada rapidamente sobre o que a gente falou das 4 disciplinas na semana passada. A gente está seguindo, eu recebi a apostila, recebi a aula que era para falar, só que quando eu descobri, vou repassar o que eu falei, né? Muitos que estão aqui não estavam quando a gente fez semana passada. Quando eu descobri que o tema disciplinas espirituais, eu fiquei responsável, eu fiquei muito feliz, porque sinceramente é um tema que me agrada muito. Eu busquei desde muito cedo viver disciplinas espirituais, assim como eu busco disciplinas na saúde, disciplinas no corpo, disciplinas na mente. Eu entendi que a espiritualidade é extremamente importante para uma vida saudável e a disciplina faz parte disso. Quando eu recebi o tema da aula da semana passada, na hora eu me lembrei de um livro do Richard Foster chamado Práticas da Disciplina, alguma coisa assim, agora esqueci, mas é Disciplinas Espirituais. E ele fala sobre 12 disciplinas. Então eu voltei àquele livro, eu reaprendi novamente aquilo que eu tinha visto e gostaria de passar e compartilhar com vocês. A aula da semana passada foi muito gostosa, porque ela foi leve, ela foi uma conversa, ela foi uma troca onde eu trazia uma parte, uma experiência, um conteúdo e nós como corpo agregava um conhecimento, numa experiência individual, não foi? Foi muito gostoso porque teve uma troca. Eu imagino que nos tempos de hoje, com a qualidade que está o nosso cérebro, a nossa mente, guardar conteúdo está mais difícil. Hoje, a última vez que eu vi uma atualização, estava em 30 minutos a capacidade de prestar atenção. E eu creio que reduziu, porque os dados agora vão ser atualizados com mais frequência. Antes, os gráficos faziam um corte geracional de 50, depois foi para 30, depois foi para 20, depois foi para 10. Hoje nós estamos num corte geracional de 7 em 7 anos. E está cada vez encurtando mais porque as coisas têm acelerado. Até as gerações têm mudado em menos tempo. Então, dito isso, a maneira mais saudável de a gente aprender alguma coisa é quando a gente ensina. Então, quem muito ensina, muito sabe. Mas também quem muito compartilha, muito relembra, muito aprende. Então, que essa aula seja uma aula que a gente possa compartilhar as experiências para que o corpo seja edificado, para que a gente venha ter essa troca, que a gente venha saber um pouco do outro. O Haroldo não está aqui hoje, mas a gente descobriu umas fofocas do Haroldo na semana passada. O Haroldo contou uns segredinhos para nós e foi muito legal a experiência, né? Só quem teve vai conseguir guardar essas histórias. Então eu vou retomar rapidamente as 4 disciplinas, são 12 disciplinas. Eu imagino que eu vou ter que encurtar elas, eu vou ter que acelerar. Hoje eu me organizei para falar 4. Tá? Então daí na próxima, se tiver, aí eu falo as 8 rapidamente para fechar bem o ciclo, para não ficar muito extenso. Então as 4 disciplinas que nós conversamos semana passada foi a disciplina sobre meditação, a importância e a necessidade de um cristão, de um filho de Deus meditar. E aí eu vou ler a frase, vou explicar rapidamente e a gente vai avançar para a próxima e vamos seguir assim para as 4. Para quem não esteve, para quem esteve vai lembrar, né, do que a gente conversou. Então, meditação é um espaço onde nós escutamos. Não é esvaziar a mente, como os orientais, o yoga ensina. A meditação não é só apenas esvaziar a mente, mas ela enchê-la da voz de Deus. Então essa é a meditação em Cristo Jesus, não a meditação que o mundo ensina. O mundo ensina a você se esvaziar, se descarregar, esvaziar a mente. A meditação cristocêntrica ensina que nós temos que nos encher da palavra de Deus, nos encher da voz de Deus, nesse momento de separação, de retirar-se do ambiente para estar somente naquilo. Na meditação, a palavra deixa de ser informação, deixa de ser um conteúdo e se torna uma revelação viva. Que a gente falou a palavra rema, a pastora trouxe algo sobre palavras, né? A Ju também trouxe algo sobre palavras que o Senhor falou no coração dela e ela nunca mais se esqueceu. 6:25. Nunca mais se esqueceu. Palavras rema, palavras que fizeram, que o Senhor falou na consciência e ela medita às vezes nessa palavra por anos e o Senhor ainda fala com ela. Eu vivo isso.
E vive isso. Ele me supre. Isso é quantos anos mais ou menos atrás? Desde que eu vim pra cá, 2005 pra cá. Desde, sei lá, 20 anos. Tem palavras que, a mesma palavra que o Senhor falou para ela medita nessas palavras e se torna rema, se torna vida sobre ela. Então, na meditação a palavra deixa de ser conteúdo, informação e se torna revelação viva, tocando lugares que o discurso não alcança. É o coração atento que sussurra: fala, Senhor, o teu servo ouve. Meditação é você tirar um tempo do seu cotidiano, da sua rotina, e estar num ambiente onde você possa somente prestar atenção naquilo que o Senhor tem para te falar. Próximo. Oração. Oração, como a gente falou, é um leque extenso, gigante. Daria para falar sobre muitas e muitas coisas em oração, mas aqui eu vou ler uma frase e a gente vai aplicar rapidamente. Oração é mais do que falar com Deus, é viver com Ele. A oração nos move da ansiedade para a confiança, do controle para a entrega. É onde a alma respira, é onde a alma grita, é onde a alma chora, é onde a alma está num lugar seguro. O lugar mais seguro da terra é quando a nossa alma está perante o Senhor. Se não há bunkers, sabe o que é bunkers? Os milionários estão fazendo bunkers, estão construindo e pagando milhões para terem casas debaixo da terra, como um sinal de proteção. Talvez eles estejam vendo alguma coisa que as pessoas não veem, como um fim apocalíptico, naquele bem de filme, mas não é o suficiente para estar protegido, porque o Senhor que controla, o Senhor que sabe aqueles que vêm, aqueles que vão, o Senhor que sabe de tudo. A gente não sabe, não tem como prever. Eu lembro de muitos anos atrás ter visto um filme. Eu nem queria ver esse filme, eu estava na casa de um amigo meu e era um filme suspense, assim, terror. E eu lembro que eu vi uma cena assim, que as pessoas elas morriam sem querer morrer, elas fugiam de algo. É como se, eu não lembro o nome do filme, não sei se alguém sabe, mas era como se a pessoa recebesse um prazo de tempo de vida e não importasse o que ela fizesse, ela ia morrer naquele prazo. E as pessoas, tinha pessoas que se escondiam, sabe, dentro de um quarto, de uma casa e tudo, e alguma coisa fez ela morrer. Onde eu quero chegar com isso? É que quando chega a tua hora, chega a tua hora. Não tem um bunker que te proteja. Agora, a tua alma pode se desesperar com isso, ou se assegurar que o Senhor tem um tempo para você de vida. E saber que a tua morte vai ser para a glória dele no tempo certo. Você pode estar caminhando conforme a vontade de Deus. Então aqui é sobre isso. Que oração é um lugar onde a alma respira, é o solo onde Deus planta as suas respostas. E é interessante essa analogia. A oração é onde Deus planta a resposta, Deus planta a direção, Deus planta a vontade. O que significa isso? Que não é o suficiente só a palavra de Deus. Ela precisa vir junto com algo, ela precisa vir junto com alguns equipamentos, ela precisa vir junto com uma terra que seja regada, uma terra que seja cuidada, com plantas que sejam podadas, com um jardineiro, um responsável que tire os insetos, que tire as pragas. Isso é necessário. A palavra de Deus por si só não é suficiente para transformar, e por favor, entendam isso. Porque se fosse o suficiente, basta um primeiro sermão da sua vida e sua vida inteira teria sido mudada para sempre. Mas nós precisamos ouvir sermão após sermão. A palavra de Deus tem que ser lida sempre, porque não é suficiente só a palavra. Ela precisa vir com algo junto, que é a nossa responsabilidade do que fazer com essa palavra. Se nós não tomarmos a sério, se nós não nos responsabilizarmos com a palavra de Deus, ou nós temos a fé, da certeza que aquilo é verdade e é convicção, não é suficiente. Isso é muito interessante, porque se eu dissesse que só a palavra de Deus é suficiente, nós poderíamos abrir uma conversa de testemunhas, de histórias, de que muitas vezes nos frustramos com palavras de Deus, como se Deus tivesse dito algo e não aconteceu. Porque a palavra dele em si só não é suficiente, ela precisa da nossa cooperação, ela precisa que nós caminhemos sobre ela. Quando Jesus chama Pedro, Pedro precisa cooperar com aquele chamado. Se Pedro não coopera, Pedro não anda sobre as águas, né? Eu estou falando. Então, às vezes visíveis, às vezes misteriosas, mas sempre transformadoras. Isso é oração. Jejum. O jejum revela a quem servimos.
ou ao Deus do nosso estômago, que a Bíblia mostra sobre isso. Nós temos um Deus aqui dentro, que não é só um estômago de saciedade palativa, né, de paladar, mas é um estômago que aí um autor da psicologia chamado Freud, da psicanálise, ele chama de ego. O ego, seu eu aqui dentro. Esse é um Deus que está habitando em nós por conta do pecado. É uma semente de Adão. É uma semente egoísta, fez por si, para dentro de si. Então nós temos que entender a qual Senhor nós servimos, ou ao Senhor que não é Deus, ou ao Senhor que é Deus. Porque quando eu digo que não é Deus, entra ao Deus do mundo, aos deuses, ao nosso próprio Deus. Então, o jejum revela se nós servimos a um verdadeiro Deus ou a outras coisas. Ao abrir mão de algo legítimo, que é se alimentar, né? Legítimo, né? Todos merecem comer e se alimentar. Abrimos espaço para algo eterno. Eu me recordo de ver um pouco sobre Jesus e nas entrelinhas, algumas vezes Jesus está com, não vou dizer que está com fome, mas ele se esquece de comer. E seus discípulos têm que lembrá-lo que ele tem que comer. A multidão tinha fome, caminhava com Jesus o tempo inteiro. E Jesus nem para pensar nisso, porque ele estava entregando a eternidade. Ao ponto de que seu espírito estava tão tomando posse, tão dominante sobre a sua alma e seu corpo, que aquilo era esquecido. Isso é extraordinário, você pensar que você pode se esquecer de se alimentar, esquecer de dormir, porque algo mais importante, que é palavras eternas, está sendo ministrado. Não sei se fiz entendido. Sabe, Paulo ficava madrugadas viradas ensinando o evangelho nas casas, e tinha pessoas que aguentavam, tinha pessoas que não aguentavam, mas tinha pessoas que ficavam a madrugada inteira ouvindo o evangelho, porque elas eram alimentadas por algo eterno, ao ponto de que seu corpo e sua alma se submetiam e esqueciam do alimento, esqueciam do sono, esqueciam do cansaço. O jejum não manipula Deus. Não é como uma barganha, uma tentativa de alcance. Não é nessa visão, não é nessa perspectiva. Jejum não é uma moeda de troca. E é sutil essa enganação numa disciplina espiritual, porque é muito sutil a gente achar que está fazendo algo para conseguir receber algo ou adquirir algo diante de Deus, ou diante dos homens também. É muito sutil, é muito leve, a nossa alma nos engana às vezes. É saber que o jejum não tem um fim e propósito em receber algo, mas esvaziar de si mesmo, abrir mão de si, para que o Senhor, que já me tem, me possua. Faz sentido? Ele já me tem, então mas eu que Ele me possua mais, que eu esteja mais com Ele, não para receber mais dele, mas para que eu esteja mais a Ele. O jejum, desperta em nós uma fome maior do que pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí o jejum por si só também não é suficiente, ele precisa acompanhar a oração, ele precisa acompanhar a meditação. O jejum por si só é saudável para o corpo, é saudável para a nossa alma, porque ela submete, mas precisa acompanhar a palavra de Deus, precisa acompanhar a oração. Não adianta fazer só jejum por jejum se você quer uma disciplina espiritual. Se você busca a espiritualidade, você precisa caminhar com essas disciplinas juntas. E a última da semana passada é estudo. Estudo é o caminho da renovação da mente. É onde nós transformamos a nossa consciência do velho homem, do caído homem, das trevas, para o reino de luz, para o novo homem, para uma mentalidade renovada. É através do estudo da palavra de Deus, o estudo sobre Cristo Jesus e o Cristo revelado. Não adianta nós estudarmos somente escatologia ou somente Neemias. Não é suficiente, porque precisa da revelação de Cristo. É claro que todo estudo da palavra é bom, é saudável. Nós estudarmos provérbios pela sabedoria é bom, é saudável, faz bem. Porque ali tem sabedoria do homem, ali tem sabedoria de Deus. Agora, esse tipo de estudo de uma disciplina espiritual precisa de Cristo. Precisa de Cristo. Se não está escrito Cristo no estudo, precisa de uma revelação, uma segunda parte, para entender
O que Apocalipse está querendo apontar para Cristo? O que Jeremias está apontando para Cristo? O que Neemias está apontando para Cristo? Precisa, porque Cristo é o nosso prumo. Cristo é aquele do qual tudo converge, tudo volta para Ele, tudo é sobre Ele. Se nós não entendemos quem Cristo é, o que Cristo é, o porquê Cristo é, não adianta estudar nada. Nós temos irmãos na fé que são muito estudiosos, irmãos de outras denominações, irmãos de outros lugares, que são extremamente estudiosos, mas o estudo por si só é humano. Não adianta um estudo decoreba, um estudo decorado, não adianta conhecimento aumentado se não há uma revelação do Cristo. Eu quantas vezes lidei e tive conhecendo pessoas, homens principalmente, que tinham um conhecimento excepcional, mas que a sua vida não revelava a Cristo. Não revelava o amor, não revelava a humildade, a simplicidade, a compaixão, não revelava o domínio próprio, não revelava. Porque não adianta, novamente, só o conhecimento teórico, técnico da palavra de Deus. Precisa de algo a mais. Eu espero que nós venhamos ser inspirados pelo Espírito Santo para ser provocados a buscar a mais. Amém? Estudar não é só entender, é permitir que a verdade nos molde. A palavra se torna espelho, martelo e lâmpada. Forma o caráter, clareia a consciência e nos dá discernimento diante do caos. Agora, que eu passei rapidamente, que a gente falou semana passada, respire fundo. Com esse cheiro bem forte, todo mundo vai desmaiar daqui a pouco, né? Agora a gente vai entrar na atual. São 4 disciplinas, eu vou ler uma por uma, vou ler a maneira que eu escrevi aqui, que eu peguei do livro, e vou trazer para agregar, e aí nós compartilhamos aquilo que a gente sente, aquilo que... E fique à vontade, sinta-se à vontade de levantar a mão, a conversar, a compartilhar, a partilhar aquilo que o Senhor falou. A igreja, crente que estuda muito é presbiteriana. Eles estudam muito. Né? Estudam muito. Eu tinha um pé atrás com ele, mas eu participei 2 anos, fui evangelizar com o pastor da presbiteriana, a bênção. E é saudável? E todos lá falam que ele é um dos únicos, assim, que deixa o Espírito Santo governar a vida dele, sabe? Porque a maioria é estudioso, eles estudam... Mas não permitem muito o agir do Espírito Santo. Isso é delicado. Sim. Porque de um lado eles são referência, de outro lado eles estão carentes. Sim. Né? Por isso que tem que olhar a igreja como uma igreja universal. Sim. São nossos irmãos, assim como muitos outros. Tem referência e tem carência. Todo irmão tem uma referência e uma carência. Por isso que é a igreja. O que adianta eu ser referência em algo e esconder a minha carência? E aí ninguém pode suprir essa carência. Ninguém pode me ajudar, ninguém pode me sustentar. A necessidade de uma comunidade ativa é quando a gente compartilha não só os testemunhos que deram certo, mas também como as questões que estão precisando, né? A gente tem diversas histórias que têm acontecido. Vou ler a primeira. Só pegar aqui. A primeira disciplina se chama Simplicidade. Queria pegar umas bases bíblicas para a gente caminhar de maneira mais saudável também sobre versículos. Achei. Vou ler por cima, tá, os versículos, se vocês quiserem anotar e depois acompanhar a escritura. Então, simplicidade é a arte de viver com leveza. É quando o coração não está preso ao que possui, mas ancorado no reino. A simplicidade não é escassez, onde muitos pensam. É a liberdade diante do excesso, também. Um coração simples enxerga Deus nos detalhes e anda com os olhos na eternidade. Por este homem aqui, eu acabei tendo convívio com pessoas de alguns lugares e algumas igrejas, e infelizmente existe uma mentalidade
onde ser humilde, ser simples, é você não ter nada financeiramente. É onde você, a outros olhos humanos, você é medíocre. Você é simplista, você é pobre. E o reino de Deus não nos chama para a pobreza. E eu não estou querendo trazer uma teologia triunfalista ou aquela de que todos devem enriquecer ou virar milionários. Não. A questão é que tem a ver com a consciência. Um homem, um ser humano justo perante o Senhor, quem vive em integridade perante a terra, obedece às leis de Deus, obedece ao Senhor. E naturalmente aquilo que está na mão dele tende a multiplicar, tende a prosperar. Isso é um princípio, uma lei eterna de Deus. O que está sobre as tuas mãos tende a prosperar e abençoar outros. Então, um filho de Deus maduro tende a prosperar. E isso não precisa ser um padrão onde todos da comunidade ganham X valor igual. Mas aquilo que está sobre as tuas mãos hoje prospera. Porque você é justo, porque você é íntegro, porque você segue as leis de Deus e você obedece ao Senhor. Então, eu fui para um caminho um pouco fora, agora eu quero voltar, de que existe uma consciência na comunidade, ou melhor, na igreja em geral, de que simples é o que não tem nada. É aquele bem pobrinho, bem simplinho. Pode ser também, mas também tive contato e convívio com homens muito poderosos que tinham um coração simples, uma humildade genuína. Isso não tem a ver necessariamente com a quantidade, mas a qualidade do coração. Porque eu também já tive experiências, e essas eu posso compartilhar mais abertamente, de que eu estive uma época dos 14 aos 16, 17 anos, foram uns 3 aninhos aí, que basicamente, se não todo dia, toda semana, eu estava nas ruas, andando de madrugada ou à noite, tendo contato com moradores de rua. E eu fazia, sim, muitas vezes a supervisão e autorização deles. Eu simplesmente saía de bicicleta, sozinho ou com amigos, e ia ter contato com essas pessoas na rua. Às vezes com alguma coisa na mão, às vezes com nada na mão. Às vezes eu sentava ao lado de um homem na calçada e eu compartilhava um alimento com ele. Às vezes ele compartilhava um alimento, claro, tinha algumas questões, né? Mas às vezes ele estava ali do meu lado e ele tinha um pacote de bolacha fechado. A gente abria e comia um lado do outro e ficava a noite toda conversando. Eu tenho diversas experiências desse tipo, diversas mesmo, assim, porque o Senhor, de alguma forma, me deu a oportunidade de poder ter esse acesso, esse contato. E eu vi de muitos homens, eu vi de muitos olhares. E um dos olhares que eu mais via num determinado ponto da conversa, que era um ponto mais longo da conversa, era de que eles eram orgulhosos. Eu vi isso em muitos olhares. Orgulhosos de si mesmos, sendo que não tinham nada nas mãos, literalmente, nada. Mas havia um orgulho muito grande. Então simplicidade não tem a ver com a quantidade, mas com o coração. Se eu continuar assim, vai longe. Vamos lá. Amém? Estão comigo? Amém? Então eu li, e agora eu vou tentar... Vou ler um versículo para a gente ficar mais conectado com a palavra. Aqui Paulo fala em Filipenses 4. Paulo está num processo bem perto da sua morte, aprisionado e, de certa forma, sentindo-se abandonado pela comunidade, que não cuidava dele naquele contexto ali. Ele não se sentiu cuidado, essa é a verdade. Se você ler nas entrelinhas de uma alma, ele está se sentindo abandonado pelos homens. E aí, em Filipenses 4, ele diz: aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Na boa, na ruim, na grande quantidade, na pequena quantidade, no muito, no pouco. Porém, aprendi que tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um coração que entende uma disciplina espiritual, a simplicidade, aonde o excesso não te contamina e a ausência não te desespera, aonde um coração está simples, dizendo: Senhor, pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Hoje eu estava estudando e é uma revelação muito nova para mim, porque hoje eu entendi isso.
mas eu compartilho com a igreja e espero que a gente medite sobre isso. Eu vou sair um pouco daqui, mas é fresca essa. Essa é fresquinha. A oração do Pai Nosso que Jesus faz, ele fala sobre pão. E eu tenho que cuidar para não ir muito longe. Mas quando ele diz, dai-nos o pão nosso de cada dia, você pode ler de algumas maneiras. Eu vou colocar duas. E preste atenção. Muita atenção. Porque tem a ver com a leitura, a interpretação. O que está escrito, está escrito. Mas a maneira que você lê e você interpreta faz toda a diferença. Primeira. Pai, eu rogo o pão de hoje. Por favor, me dê o pão de hoje. Eu estou rogando, eu estou pedindo, eu estou implorando. Me dê o pão. Ou, Pai, me dê o pão. Está aqui o pão, me dê o pão, o seu pão. Dai-nos o pão. Me dê o pão, Pai, me dê esse pão. É como se eu estivesse literalmente na mesa, à frente ao meu Pai, e tivesse um pão mais perto dele do que de mim. Por favor, entenda essa revelação. O pão está ali, que é certo que ele está ali. Eu só preciso que o Pai me alcance. Vocês entenderam? A oração do Pai Nosso sobre o pão diário de cada dia não tem a ver com um pedido desesperado por uma carência que precisa ser suprida. Tem a ver com uma certeza de que o Pai vai dar o pão, porque está ali na mesa. Ele só precisa me alcançar o pão. Espero que você tenha entendido. Que eu, para mim, olha, mudou minha perspectiva sobre o pão nosso. Não é um rogai-vos. É um pedido de um filho que está na mesa. Não é o pai que está retendo. Não, o pai que está retendo. Pai, só me alcança esse pão aqui, fazendo favor. Já está na mesa, gente. O pão já está na mesa. O pão de cada dia já está na mesa. Está na mesa. O pão de cada dia não é um rogai-vos, não é implorando, não é pedindo, não é suplicando. O pão está na mesa. É assim que a oração deve ser feita. Pai, eu preciso do pão de hoje. Me dá o pão. Amém? Isso é profundo, gente. Para mim fez total diferença. Não sei para você. Não sei se fez. Para mim fez total diferença. Voltando. Então tá, vou ler um versículo. Eu tinha preparado outros, mas eu vou ler um por disciplina. Alguém quer compartilhar alguma coisa por enquanto sobre disciplina? Eu achei interessante que a simplicidade, né? A simplicidade, você colocando como disciplina, né? Que talvez é uma coisa que pensar em disciplina como algo que não é tão natural, mas eu preciso me policiar e eu preciso me lapidar para que, né, seja o jejum, seja a oração, nada vai ser natural. É algo que é talvez até antinatural. E a simplicidade eu tenho que buscar, né? Eu preciso me esforçar, disciplina, vamos pensar academia, né, jejum, eu preciso me esforçar, né? E a simplicidade nesse jogo, né, nesse conjunto, que eu preciso, o meu natural vai ser um ego arrogante e autossuficiente. Mas eu preciso me policiar para ser simples, para ser humilde. Achei interessante essa perspectiva. Bom, eu vou ler aqui, se você quiser anotar ou tentar pontuar. Simplicidade é uma postura do coração que não se apega ao material. Então aqui simplicidade tem a ver com uma disciplina exterior. As 4 anteriores que eu falei tem a ver com uma disciplina mais do interior. Oração, meditação, jejum, ela tem a ver mais aqui. A simplicidade tem mais a ver aqui. Então, na relação de você com as coisas, né? Ela nasce da confiança profunda em Deus como fonte de sustento, direção e valor. Simplicidade é viver com liberdade interior diante das pressões externas ou das questões exteriores. É desapegar-se do ter e se enraizar-se no ser. É permitir que Cristo seja o centro e não as coisas. Não confundir disciplina com miséria. Viver na escassez forçada. Não é a mentalidade do reino de Deus. Também não é desorganização ou desleixo.
Não é uma regra estética ou minimalista superficial. Não é isso. Ela é uma liberdade interna que nos permite viver sem ansiedade por acumular. Que a gente leu, não acumulem tesouro na terra. Aqui também tem, dentro ali tem a disciplina, a simplicidade. Características de uma vida simples. Contentamento. Eu amo essa palavra, porque o Senhor tem ministrado quase que diariamente na minha vida sobre isso. É você entender que o que está sobre as suas mãos, está sobre a sua vida hoje, é fruto da obra de Deus. E aí você diz, Senhor, obrigado. Eu vi um, não sei se vocês vão ter visto, eu vi no Instagram, é um áudio, não vi o vídeo original, mas é um cara falando assim, bati minha canela e disseram que eu não posso xingar. Senhor, obrigado por essa canelada. E o cara, não sei se vocês entenderam, ele fala, obrigado, Senhor, por essa canelada que eu dei na marreta. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, porque meu carro quebrou. Que delícia. É um áudio bem engraçado, eu vi no Instagram, achei muito engraçado. Mas na questão de que o contentamento, que está dentro da simplicidade, para mim poderia ser uma disciplina. Disciplina espiritual poderia ser contentamento. É você... sei lá, pra mim isso é muito vida, isso pra mim. É você agradecer pelo alimento, mesmo, agradecer mesmo pelo alimento. Não fazer uma oração robótica, você dizer, que delícia, que gostoso. Ou você agradecer por alguma situação básica na sua vida. Mas Paulo diz assim, aprendi a viver contente, ele usa essa expressão, aprendi a viver contente, em toda e qualquer circunstância. Isso. Situação. O contentamento tem mais a ver com o teu estado de consciência e espírito do que as situações exteriores. Aqui eu estou falando uma coisa que para mim faz muito sentido mesmo. Vou trazer uma história bem simples que me veio agora na mente, um testemunho não, uma história da minha vida muito simples, muito simples, para vocês verem como pode se aplicar numa... eu ia para o colégio em 2018, eu acho, 17, eu estava indo para o colégio de ônibus, então eu pegava o Praiana, o amarelão, da Praia Brava, na casa dos meus pais, e ia até o centro de Itajaí, de ônibus. Todo dia eu fazia isso. Um dia, por acaso, era uma prova, era alguma coisa bem importante para mim. E eu decidi acordar mais cedo para estudar, perdi um pouco o horário do meu ônibus padrão, fui pegar outro ônibus, entrei no outro ônibus. Não lembro exatamente o que aconteceu, ou eu fiquei estudando e me perdi no ponto de ônibus, no ponto que eu tinha que descer, ou eu dormia, não lembro. Eu só lembro que o ônibus foi bem longe do ponto de ônibus que eu tinha que descer, logo eu tinha que andar bem mais para chegar. Não tinha, acho que tinha Uber, mas não lembro de Uber naquele momento. Não tinha nem, sei lá, eu não lembro de ter ainda Uber em 2016, 2017, eu não lembro disso, acho que não tinha, né? Você não tinha o celular. Não, mas acho que já tinha chegado Uber. A gente começou no século 17, 18. Acho porque eu não lembro de ter Uber, não lembro nem de pensar em Uber. E aí eu desci, e quando eu desci, respirei fundo, falei, obrigado, Senhor. E eu fui andando, e foi uma das primeiras experiências que eu me lembro sobre contentamento. Porque, cara, eu não tinha o que fazer. Eu ia perder a prova, não porque eu ia perder. E não é que não tinha o que fazer, naquele momento, naquela situação, não tinha o que eu pudesse fazer, nem ligasse pro meu pai para me buscar, não ia dar tempo, tava tudo muito em cima. E eu fui andando pela cidade, em umas ruas que eu nunca tinha andado na cidade, e eu vi coisas que eu nunca tinha visto, lojas que eu nunca tinha observado, esquinas que eu nunca tinha visto, ângulos da cidade, Itajaí, que eu nunca tinha reparado. E naquela caminhada, eu lembro certinho qual era o caminho, nunca mais fiz aquele caminho. Eu fui agradecendo ao Senhor. Eu fui agradecendo, e era sincero, porque eu fui agradecendo, eu falei, Senhor, obrigado. E eu não me esqueço porque foi um contentamento no meu coração. Eu tenho também coisa que me deixou assim bem contente. Eu morei em Itapema 4 anos quando eu vim pra cá. E eu tinha que vir de Itapema aqui toda manhã, 6 horas da manhã eu pegava pra Praiana, pra vir trabalhar aqui em Balneário. Eu falei 4 anos aqui. E a Praiana sempre cheia. Sempre cheia. Sempre. Eu levantava às 6 horas da manhã, às vezes levantava às 5h30 para ver se eu conseguia pegar um lugarzinho, mas eu vinha de pé.
até aqui. Aí eu trabalhava, eu fazia diária, né, nos apartamentos, e à noite eu trabalhava de extra em restaurante. Eu saía daqui 11h30 da noite. Nossa. Eu trabalhava o dia inteiro de pé, pegava para ir na Paraí e nunca tinha lugar. Eu ia a pé, chegava com as pernas arrebentadas em casa, todos os dias. Um dia, tinha uma senhora bem velhinha e tinha um banco. Aí ela falou, você quer sentar? Eu fiquei com uma vontade de sentar. Eu falei, não, a senhora, por favor. E eu estava com as minhas pernas muito doendo. Falei, Senhor, eu vou dar um lugarzinho para ela, porque ela já é velhinha, né? Ela sentou. Quando ela sentou, ela chamou um rapaz para sentar no banco. Eu fiquei com uma vontade de falar para ela, ó, dá licença que eu vou sentar, porque não era para dar para ele, era para ela, né? Mas eu falei, Senhor, se é para ele, de repente ele tá com alguma dor, então amém, né? Ou tranquila. No outro dia, quando eu entrei no ônibus, uma pessoa levantou e me deu. A partir daquele dia eu nunca mais vim a pé e nem voltei a pé mais, assim de pé, no ônibus. Todos os dias eu tinha um lugar, alguém me dava um lugar. Ou eu entrava e já tinha um lugarzinho ali pra mim. E eu falava, Senhor, muito, sabe assim, quando você fica aquela alegria de saber que tá guardado pra você, eu achava que estava guardado pra mim. Eu falava, Senhor, obrigada, você tá guardando pra mim todos os dias. Fiquei assim, olha, com 2 anos de pé, e depois, todos os dias eu tinha um banquinho pra sentar. E fiquei assim muito alegre, porque assim, olha, eu não reclamei, né? Eu achei, aquele dia quase que eu reclamei, mas eu falei, Senhor, né? De repente o homem tá com algum problema, alguma coisa, né? Mas tudo bem. Legal, né? Aquele Praiana naquela época não tinha espaço para uma a meia pessoa Praiana assim, era não. muito cheia. Lembro de Muita gente. na época. Não, e quando tinha o trânsito, né, parava lá umas 3 horas, você ficar de pé mais esse tempo, é horrível. Vamos para a próxima. Então, essa é a disciplina da simplicidade. Agora a gente vai falar sobre solitude. Vou avançar aqui. A solitude buscada é remédio para a alma. No silêncio sagrado, ouvimos a voz que sussurra entre os ruídos. Afastar-se dos sons do mundo para encontrar o som do céu. Jesus fazia isso. E ali, longe das multidões, nascem revelações profundas. Hoje, vou até abrir aqui, um amigo me fez uma pergunta. Eu não respondi ele ainda, mas sabe aquela pergunta que não dá para responder tão rápido? É um tipo de pergunta que você pensa. Não é a pergunta que você responde, é a pergunta que você pensa. Ele me perguntou: o que você tem feito, eu vou parafrasear, o que você tem feito que tem te ajudado a crescer nesse período? Eu entendi exatamente o que ele quis perguntar, porque a gente estava conversando, mas o que eu quero linkar é que a minha resposta foi a solitude, sem responder. E eu não falei solitude na minha cabeça, eu pensei me retirar. O que tem me feito crescer nessa fase da minha vida, em muitos aspectos, foi me retirar, me afastar de ambientes e momentos, e ali com o Senhor aprender algo, crescer para baixo, crescer para baixo. E a solitude é uma disciplina. Acho que eu vou falar menos e vou ler o que Jesus de alguma forma trouxe para nós sobre solitude, alguns momentos que Jesus fala. Marcos 1,35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Você pode reparar que em alguns momentos da Bíblia mostra que Jesus se retira. Jesus levanta, se retira. Às vezes momentos específicos e cruciais, às vezes momentos que não tem muito porquê de entender. Um dos momentos que Jesus se retira é no Getsemane, pouco antes da sua morte. E tem outros momentos que eu vou até... Quando João Batista morre. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Eu tinha anotado alguns. Enfim, aí Lucas 22. Daí aqui o Getsemane.
mostra que Jesus tinha um hábito de uma determinada solitude, que não, eu vou tentar dizer o que é solidão, o que é solitude, diferenciar um pouco a palavra, no sentido dela. Mas a solitude é aquele momento em que você também está relacionado à meditação, também está relacionado ao jejum e também está relacionado à oração. Por isso que elas se complementam. Mas é você ter esse tempo com o Senhor. E esse tempo com o Senhor, o Richard Foster, no livro, ele fala que tinha épocas da vida dele que o tempo que ele tinha de solitude era da saída do trabalho até o colégio do filho que ele ia buscar no carro. Ele ia buscar o filho no colégio. Ele falava que ele tinha 20 minutos de solitude. Que era o momento que ele saía do trabalho, a cabeça já estava mais tranquila, né, carregada, mas assim, sem estar fazendo alguma atividade, e tinha que buscar o filho no colégio. Era um momento de solitude dele. Era um momento em que ele ficava com o Senhor ali, sabe? Então ele achava um momento do dia para ter uma solitude com o Senhor. Cristo foi o maior exemplo de... Solitude... Eu inverti a ordem, por isso que eu me atrapalhei aqui. Mas não vai fazer diferença, não faz mal. Solitude. Aqui. Solitude é estar sozinho, mas com Deus. É o silêncio que cura, o isolamento que conecta, a retirada que revela. A diferença de solidão e solitude. Eu vou ler bem rápido, só pra gente ter rapidamente... Solidão é a sensação de abandono, aquilo que gera tristeza, aquilo que gera vazio, ausência de presença. Isso é solidão. Não é saudável, não é vivífico, não é do reino de Deus, não é... Né? Solidão, a alma tem isso às vezes. Solitude é uma escolha intencional de estar só. É diferente de você se sentir sozinho, né? Abandonado. E não é só, né? Eu diria, é a escolha de estar só com ele, né? Isso. No sentido, porque a solidão você se sente, é a ausência mesmo, você não sente ninguém com você. Mas a escolha de estar só com ele é a solidão. Isso, muito bom. E alguns falam sobre a solidão tem a conotação negativa e a solitude a positiva. Perfeito. Ambas você... Isso. Solitude gera paz, escuta e profundidade. Solitude é na presença profunda de Deus. Na vida espiritual, a solitude é um tempo de retirada do barulho para ouvir a voz de Deus. É um espaço onde a alma respira, onde longe da performance da multidão, onde o seu eu encontra o eu sou, onde escuras acontecem no invisível. Aí Jesus na solitude, Lucas 5, se vocês quiserem ver Lucas 5,16, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mateus 14,23, depois de despedir-se da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E a gente vê isso diversas vezes nos relatos de Jesus, os 4 evangelhos. E ele deixa os discípulos, né? Ele vai só mesmo. Né? Vai sozinho mesmo, E no The Chosen, né, aquela sériezinha lá, aparece, né? Onde tá Jesus? Ninguém sabe onde Jesus ele tá morando, saiu, subiu. Ficavam procurando louco Jesus para resolver os pepinos e ele tava lá. Resolvendo aquilo que era eterno. Diz que ele passava 8 horas na solitude com o Senhor, com Deus, né? E 8 segundos diante da enfermidade, 8 segundos diante do demônio, 8 segundos diante da morte. Lutero falou uma coisa no livro dele, e ele, mais ou menos assim, vou parafrasear o que Martim Lutero falou. Hoje o meu dia está tão cheio que eu preciso de umas 3 horas de oração com ele. Eu achei essa frase tão legal. É mais ou menos isso, né? Lógico que eu estou replicando, mas o sentido é esse. Hoje eu estou com tanta coisa para fazer que eu preciso no mínimo umas 3 horas com ele. Cara, olha... Enfim, né? Referência. Por que praticar solitude? Para escutar mais e falar menos. Acho que isso é um dom, né? Para discernir melhor em meio do ruído da vida. Para lembrar de quem somos, longe das cobranças externas. Para desfrutar da presença de Deus sem distrações. Aí você aplica o que faz sentido para você, né? Por que estar na solitude? Solitude é saudável, faz bem. Solitude é bom sem isso aqui. Não, mas é que tá frio pra zoar. Não é ventilador, não, ar. Não.
Aqui eu liguei tudo pra sair essa fumaça. É que vocês não viram, gente, como tava fumado. Tava muito branco aqui. Vamos pra próxima. Alguém quer falar sobre solitude? Mais alguma coisa? Meu momento de solitude é interessante, né? Até a Larissa vai rir, né? Quem conhece meu vídeo? É quando eu tô passando roupa. É o meu lugar. E eu preciso, às vezes, ir passar roupa. Às vezes é o meu monte, não é um monte de roupa. Um monte de roupa. Não é um monte de roupa. É literalmente eu preciso subir no monte. Eu vou lá no monte. E é interessante quando eu não pratico esse momento, quando eu tipo, semanas que eu passo assim, eu tenho sido despertada de madrugada. E de madrugada eu consigo encontrar esse lugar de silêncio. Interessante, né? Mas a minha alma, ela anseia por isso. Eu tenho necessidade. De estar com ele sozinha e parar para ouvir. Pastora é cheia de roupa. Já precisando de mais momentos. Quando sentir que a pessoa não está muito conectada, dê roupa para ela passar. Ó, Mas a minha quando eu caminho. Mesmo com muita gente ao redor, é impressionante como eu consigo falar com ele e me concentrar. É engraçado, é quase caminhada, é quando eu tô correndo, que é mais doido ainda, né? Quando eu tô correndo na rua, agora eu tô correndo na academia lá, mas é quando eu tô correndo que eu me sinto nessa presença de solitude, assim, a sensação que eu tenho é como se não tivesse nada em volta, só eu e o Senhor. Então eu corro pouco, lá 20 minutos correndo ali, é aqueles 20 minutos que eu tô com o Senhor. Você vê a pessoa que ele se revela pra gente. Nessas horas Encontrei. que a gente pode discernir aquilo que ele fala pra gente. Pra mim é o vá, fecha a porta do seu quarto, é quando eu tô correndo. Pra mim é isso, né? É muito espiritual isso, não sei. Então, solitude é isso. Aí vamos pra penúltimo. Submissão. Isso é mais interessante também, é uma disciplina. O Espírito provoque a gente, né? Para se lembrar dessas conversas e que a gente venha colocar em prática. Submissão é confiar. É reconhecer que não temos todas as respostas e que a vontade de Deus é mais segura que nossos desejos. É ceder não por fraqueza. Isso é importante. Submissão é ceder não por fraqueza, mas por sabedoria. A submissão nos ensina a escutar e valorizar o outro sem perder a essência. E aqui eu vou ler com vocês agora algumas questões da submissão. Não é pela fraqueza. Isso pra mim é interessante. Deixa eu só, até que você vai continuar no livro, é interessante porque eu vi uma questão do conceito de submissão, que é quando você consegue dominar a tua força a tal ponto de submeter. Então você tem capacidade, você tem potencial, você tem força, mas você traz tudo isso no domínio e diz eu submeto. Interessante. Forte, né? Submissão não é obediência cega, não é anulação da identidade, não é permitir abuso, injustiça ou opressão. Submissão, na bíblica, não impõe, não manipula e não escraviza. Ela é relacional, voluntária, respeitosa e fundamentada no amor e na confiança. Submissão em Jesus. Aí ele traz sobre a oração de Getsemane. Jesus se submete naquela oração de que não gostaria que fosse, mas que seja feita a sua vontade. É uma submissão consciente, segura e racional, né? Então ele não, naquele momento a alma dele estava gritando tanto, o corpo estava expressando tanto que chegou a suar sangue. Tão estressante que o seu corpo ficou, mas ele diz que não seja a minha, mas a sua. Aí submete todo o seu ser à vontade e propósitos de Deus. Ele não foi obrigado a ir à cruz, mas se entregou livremente, confiando no plano do Pai que era maior. Na prática espiritual, submissão envolve entregar o ego para ouvir o outro. Aqui está agora relacional. Aqui me lembrou de algo, né, que eu escutei de um professor na psicologia há muito tempo. Sei lá, foi no começo da faculdade. Muito tempo é pouco tempo para alguns, né, mas para mim 5 anos atrás é muito tempo. 5 anos atrás na faculdade é bastante. E ele falou mais ou menos assim:
Quando alguém está falando com você, você está esperando a sua vez para responder ou você está ouvindo o que a pessoa está falando? Mais ou menos assim. Não fez total sentido, né? Era tipo, quando alguém está conversando, aqui não é uma conversa desse certo formato, né? Você tá só você e uma pessoa. E você tá ali e aquela pessoa tá falando, você tá ouvindo ela ou você tá esperando ela parar de falar para você falar? Sabe? Tem uma diferença muito grande. Uma lacuna muito grande ali entre você esperar a sua vez e você ouvir o que a pessoa está falando. E tem a ver. Logo para você não perder seu raciocínio. Exato, é quando você não deixa a pessoa terminar de falar porque você já quer falar. Você não está se esvaziando, né? Isso tem a ver com submissão também de ego, né? Porque a gente às vezes está de frente com pessoas que aos olhos naturais são inferiores em alguma questão que o nosso ego quer botar em cima. Tipo, essa pessoa é menor que eu. E isso é sutil também. Tá com frio também? Isso é sutil também. É sutil, a nossa alma é sutil e enganosa. É enganosa. A nossa alma é enganosa. Não se apegue à sua alma porque ela é enganosa. A gente pode achar que está tudo certo, mas é um engano. Falo isso porque a Bíblia fala isso. A alma é enganosa. Você pode achar que você não tem nada errado em relação a isso, mas pode ter. Quando conheci Jesus, que ele se revelou para mim, eu não acreditava nesse poder que ele tinha sobre a gente, né? E o Giovanni ia fazer uma cirurgia e eu não aceitava que o médico falou para mim que ele ia cortar a cabeça dele, cortar com serra, né? E eu falava não. Tem que só se Deus falar pra mim, né? Aí meu marido falou assim, você tem que você tem que falar com Deus e se submeter à vontade dele, mas eu não queria, entendeu? Eu falava não, se Deus vai fazer um milagre, então ele vai fazer um milagre, ele não vai cortar a cabeça, não vai cortar com serra. E quando eu cheguei no hospital, o médico mostrou para ele todo o procedimento que ia ter e eu fiquei muito brava. Eu falei, meu Deus, por que vocês estão mostrando para um menino de 13 anos e eu não aguento nem pensar nisso, como é que, né? Então, aí eu fui orar e aprendi que nós temos que se submeter à vontade do Senhor. Então eu falei, Senhor, então se ele vai passar por isso, então o Senhor prepara meu coração, porque eu não quero essa cirurgia. Eu achava que podia fazer por computador, sem ter esse, né, tudo isso. Aí eu fui entender, várias vezes que eu fui orar, eu tive que ver que eu tinha que me submeter à vontade do Senhor para que Ele... Isso é crucial. Né? Você dizer que seja a sua vontade. Então, mas para entender isso é difícil. É difícil. Eu levei 6 meses para Deus me preparar. Tanto que quando eu falava, Senhor, me prepara porque meu filho vai morrer, né? Passando por tudo isso, muita coisa assim. E eu falei para o doutor, não tem como fazer uma cirurgia menos agressiva? Não. É essa cirurgia, senão ele vai morrer. Aí pedi para Deus 6 meses. Deus me preparou. Me preparou para ele morrer. Ele falava não, mas para eu me preparar, né? Não é fácil. Não é fácil, porque eu falei, Senhor, me prepara. Então, quando Deus me preparou, que eu fiquei tranquila, eu entreguei ele, porque eu falei, Senhor, então se eu estou tão tranquila, o Senhor vai levar ele. Então, né? O Senhor prepara meu coração, então é seu. Né? Isso aí é difícil, é muito difícil. A gente se submeter à vontade de Deus sem conhecer Ele. Submissão também é respeitar autoridades espirituais e relacionais sem idolatrá-las. Né? Isso pega muito em algumas igrejas, em algumas comunidades, sobre a questão de... infelizmente, né? Muitas comunidades, pensamentos dentro da Igreja Universal. Universal, mundo todo, tá? Não Igreja Universal do Reino de Deus,
nosso também irmão lá, Marcelo. Você saber se submeter diante de uma autoridade, você não idolatrá-la também. Porque assim como ela, você são seres humanos caídos, mas que o Senhor escolheu levantar. Então, a gente, nessa comunidade, a gente recebeu muitas pessoas que se frustraram com lideranças. Muitas. Né? E a maioria das frustrações foram por expectativas que a pessoa tinha naquele líder. E aí foi frustrado, né? Porque quem disse que o Senhor queria isso? Né? Enfim. Saber quando ceder com humildade, quando firmar-se com mansidão. Discernir que nem toda luta é para vencer, algumas são para se render mesmo. Então submissão não é para ser menor, é confiar que Deus é maior. Vamos para a próxima? Então nós falamos, quais foram as 3 que a gente falou? Vamos ver se estão ligados. Simplicidade. Contentamento. Contentamento da simplicidade. E submissão. A gente está caminhando para o final, a última de hoje. É a disciplina externa de serviço. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Vamos lá, vou ler aqui. Servir é um ato revolucionário. Quando lavamos os pés de alguém, lavamos também o orgulho em nós. O verdadeiro serviço não procura aplauso, mas reconhece a dignidade do outro. E nisso tornando-nos parecidos com Jesus. Para mim faz sentido. Para você, não sei. Espero que faça. E eu vou ler aqui. Depois eu quero acrescentar algumas coisas. Cadê? Me perdi aqui. Aqui. Serviço é amar com as mãos. Mãos no sentido de ação. É oferecer tempo. Oferecer cuidado. É oferecer dons sem esperar reconhecimento. É colocar o outro no centro por amor a Deus. No centro no sentido de que o Senhor é o centro, né? O serviço verdadeiro tem 3 pilares. Humildade, que é servir, que vem de um coração quebrantado, não de um ego inflado. Discrição, é feito mesmo que ninguém veja. E intencionalidade. Aqui a gente está falando sobre um tipo de serviço cristocêntrico. Porque servir por servir tem muito por aí. Inclusive, no meio corporativo, você servir alguém é como se fosse uma vantagem de negócio, porque daí você está bajulando o chefe, você está querendo uma posição, um cargo maior. Então, esse é o tipo de serviço cristocêntrico que a gente quer falar, não um serviço geral. Porque não é só o cristianismo, não é só o evangelho que apresenta boas práticas. Estive com a Raíssa numa palestra da CEO da Apple brasileira, CEO da Apple, e excepcional a palestrante, conteúdo excepcional, mas não tinha Cristo, tinha negócios, tinha visão de empreendedorismo, tinha visão de escale, cresça, se torne maior e melhor. Tinha princípios de Jesus ali? Tinha. Mas é que Jesus pode ser bem vendido também. Dá para vender Jesus. Com muita facilidade. Dentro de uma igreja e fora de uma igreja. Dá para vender Jesus. Então, esse serviço é cristocêntrico. Humildade, discrição, intencionalidade. Para mim, intencionalidade é onde eu quero bater na tecla, para depois a gente continuar conversando. Por que servir e qual o sentido do serviço? Que engraçado, porque vem muita história na minha cabeça, muita memória, muita lembrança, muita coisa. Mas tá. Não, eu vou terminar já, vou caminhar pro final. Então, servir com intencionalidade é você saber o porquê você está fazendo isso. Eu entendi algo depois que eu acho que foi quando eu casei. Não faz muito tempo.
mas eu acho que foi depois de casado ali. Pode comer também. Pode, já tô terminando, pode falar que tá terminando. Foi ali depois que eu casei, porque eu lembro que eu já tava morando com a Rai. Tá gravado isso, espero que ela não escute. Cristo Jesus. Eu acho que ela vai escutar. Tá? Que o Senhor conceda sabedoria à vida dela e paciência e paz. Que agora eu vou falar um pouco dela, se ela estivesse aqui eu também falaria. A gente estava falando sobre linguagem de amor. A Rai, quando a gente estava recém-casado ali, nos primeiros meses, bem pouquinho nos primeiros meses ali, a gente estava falando sobre linguagem de amor. E eu via que ela não se sentia suprida numa linguagem específica. Uma linguagem específica que era, ela não sentia que estava tendo tempo de qualidade comigo. Por mais que para mim eu tinha tempo de qualidade com ela. Só que a visão de tempo de qualidade era diferente. Se eu estivesse limpando a casa do lado dela, era tempo de qualidade para mim. Mas daí você fala, é serviço. Se eu estivesse almoçando com ela, era tempo de qualidade para mim, para ela não era. Se eu estivesse no carro do lado dela, fazendo qualquer coisa, indo para qualquer lugar, era tempo de qualidade, para ela não era. Aí eu tive que ir entendendo o que seria tempo de qualidade para ela. E aí eu fui entendendo, e graças a Deus, hoje eu entendo um pouquinho mais do que é tempo de qualidade com ela. Tempo de qualidade com ela, no caso, seria ver filme, estar do lado dela no filme. Os dois quietos olhando para ela, tempo de qualidade para ela é isso, então, amém, vou fazer isso. E aí nessas conversas, que foram conversas difíceis também, porque quando você sente que algo falta na relação, você quer tentar preencher, ou você também quer falar que não está preenchendo. E ela perguntou para mim qual que era a minha maior linguagem. E aí eu fui pensar. Falei, serviço. Mas daí eu fui pensando e aqui eu, de verdade, meus irmãos, é uma realidade. Hoje eu me senti muito amado. Muito amado. E tá numa escala de dias e eu espero que agora minha mãe e meu pai tapem os ouvidos, porque isso pode ser uma ferramenta poderosa na mão deles. Mas a maneira que eu, Natan, isso é sincero mesmo, me sinto amado é quando eu posso servir outra pessoa. Parece bobeira isso. A Raíssa fica louca comigo, mas eu me sinto muito amado, mesmo. Não pela pessoa, mas eu me sinto amado, eu sinto que algo faz sentido. E sim, pode beirar uma carência, mas não é. Em Cristo não é carência, em Cristo é fruto. Em Cristo é fruto, porque pode beirar uma necessidade de carência, de ter que ficar sempre fazendo algo para o outro para ser provado. E eu sei disso. E eu sei que também não é isso, porque eu sei a minha identidade. Quando eu faço algo para alguém, que seja a menor coisa para as maiores coisas, mais difíceis, eu sinto que eu estou fazendo certo, eu sinto que eu estou fazendo bem. E aí quando eu falei isso para a Rai ficou meio brava. Eu falei, Rai, você quer fazer eu me sentir amado? Deixa eu cuidar de você, deixa eu servir você, deixa eu fazer algo pra você. Mas você recebe isso também? Mas é dessa maneira que eu me sinto amado. Não. Você gosta que as pessoas se sirvam? Fico constrangido. Eu fico muito constrangido. Sendo servido, eu fico muito constrangido. Hoje eu tenho aprendido a aceitar, né, de alguma forma, mas eu fico constrangido. Não é que eu não gosto, eu fico constrangido. Quando alguém me serve, exemplo, o Giovanni semana passada me trouxe um copo de água. Detalhe minúsculo. Talvez nem ele lembre. Trouxe empadinha. Detalhes minúsculos. Eu me sinto constrangido, mas não faz mal. Eu tenho que aprender a lidar isso com a minha alma, né? A gente tem que saber lidar com alguns amores que a gente não está acostumado. Isso. Mas a questão eu entendi, a Rai também está entendendo. E quando eu faço algo para ela, eu estou me sentindo mais amado. Eu me sinto muito amada quando você faz pra mim. Eu sei. Por isso que eu pedi para tapar os ouvidos. É que daí é a linguagem dela, né? Mas eu tô falando que a maneira que, né? Daí você pensa, a maneira que você sente linguagem, tempo de qualidade, palavras de afirmação, atos de serviço, presente, o que mais? Toque físico, são 5 linguagens, né? As básicas. Aí dentro delas tem várias coisas. E serviço, pra mim, Natan, por isso que eu tava abrindo aqui, não tem a ver com o conteúdo. É que eu entendi em Deus, e isso, ao meu ver, eu sei que eu estou falando sobre mim, mas ao meu ver, é um tipo de maturidade espiritual. E ao meu ver, porque olhando para Cristo Jesus, eu consigo ver e dizer, eu aprendi com ele alguma coisa. Quando ele se ajoelha, lava os pés, não é só um ato de serviço em si,
mas eu tenho certeza que existia um prazer dentro dele, um contentamento dentro dele, sabe? Um amor. Quando as crianças eram pequenas, o pai deles falava sempre, olha, para servir Jesus tem que ter o espírito voluntário. É servir para não receber nada em troca, é por amor ao Senhor. E por amor, então a gente né? tem que fazer por amor a Ele, não para receber nada. Isso. Né? Isso. A gente já faz com o coração. E tem a ver com a consciência, é isso que eu tenho que bater nessa tecla, porque aqui mesmo, nesse galpão, muitas vezes eu já servi com pessoas ao meu lado diversas coisas nesse galpão. E hoje eu tenho uma sensibilidade de perceber. Tem pessoas que servem porque servem, tem pessoas que servem porque amam, tem pessoas que servem porque querem algo. E eu acho que a prática de servir e fazer para o outro, sempre, sem esperar nada em troca, você começa a ver pessoas que fazem algumas coisas. E aqui nesse galpão, meu Deus, várias memórias, histórias e momentos. E por que tem que ser intencional? Porque se a tua consciência tiver que você faz para o outro sem querer nada em troca, porque você já recebeu o maior ato de serviço de todos, o maior ato de amor. Não sei, pra mim isso é muito especial, gente, mas é você saber que não tem nada que você faça que possa ser maior ou melhor do amor que Jesus deu, desse serviço dele. Então você só faz porque você tem que fazer. Né? E eu gosto da frase do pai. O pai fala essa frase esporadicamente pra mim, ele fala, tem que fazer. Alguém tem que fazer. É a frase dele, mas pra mim faz total sentido. Alguém tem que fazer. Tipo, exemplo, ele vinha aqui muitas vezes, durante todos esses anos, tocar o violão, ministrar, pregar, fazer oferta e fechar o culto. Acho que ele sempre quer fazer isso. Uma alma cansada, uma alma que trabalha, uma alma que é um corpo... não. Mas essa frase eu sei que ecoa dentro dele. Alguém tem que fazer. Puxa para a responsabilidade, puxa para a maturidade, mas também puxa para uma consciência de que tem que amar. Essa é outra frase que ele fala muito. Ó, aqui, ó, aprendizados com o pastor aqui. Tem que amar. Essa frase que ele fala, tem que amar. Por quê? Tem que amar. É obrigado a amar? Mas não no sentido de, né? É obrigado, o Senhor obrigou nós a amarmos, mas é por causa de uma consciência. Mas assim, tem que amar, tem que amar. Tem que servir, tem que amar, tem que fazer. Quer alguma coisa? Não. O meu tesouro está no céu, o meu tesouro está na eternidade. Quem recompensa é o Senhor. Se aí Jesus fala, se aquele que faz esperando algo, esperando ser recompensado pelo outro, já recebeu a sua recompensa. Né? Nesse sentido de que não faça para os homens, faça para o Senhor. Fazei tudo para o Senhor. Se é para Deus, farei direito. Se é para Deus, farei bem feito. Né? Hoje em dia na internet falar, eu já fiz muita coisa, agora já cansei, né? Então não fez por espontaneidade, né? Não fez por amor. Porque quando você faz por amor, né? O ato voluntário, você não está esperando nada. Você não tem. Você só faz. Pode passar 50 anos, você não vai ficar esperando nada. Não, você é leve. É leve. Vou finalizar aqui. Então, exemplos de serviço: escutar com atenção alguém que sofre, ajudar em tarefas simples sem esperar reconhecimento, orar por alguém, mesmo em silêncio, abrir mão de algo por amor a outro. Isso é forte. Abrir mão de algo por amor a outro. Toda vez que servimos com amor, lavamos os pés de Cristo em alguém. Eu finalizo com essa frase. Senhor, essa é a sua palavra, esse é o teu ensino de hoje, esse é o pão que o Senhor escolheu para colocarmos na mesa. Nessa mesa que são os nossos corações, nessa mesa onde temos oração com o Senhor, nessa mesa onde falamos com o Senhor e ouvimos ao Senhor. Que essas 4 disciplinas espirituais que nós aprendemos e relembramos hoje venham fazer sentido em nosso espírito, em nossa alma, e que nós venhamos praticar, Senhor. Nos dê um temor para praticar e exercitar tudo isso que o Senhor nos ensina. Coloque um temor sobre a nossa consciência, coloque um temor sobre os nossos atos, que nós venhamos reconhecer que Cristo Jesus é o centro de nossas vidas, de que o Senhor está voltando e que nós temos uma responsabilidade na terra, de amar o próximo. Não o próximo aquele que está perto, mas de amar o próximo que precisa ser amado, assim como nós fomos. Nós fomos amados, então já fomos o próximo, agora tem um outro que precisa ser amado também. Que nós devemos amar dessa maneira, Senhor, com disciplinas espirituais externas,
na simplicidade, na solitude, na submissão e no serviço. Coloco em oração aqui entre meus irmãos, em prioridade, a disciplina do serviço. Não como barganha, não como reconhecimento, não como tentativa de esforço próprio ou de carência, mas um serviço que é leve, que provém do fruto do Espírito, que é o Senhor. Que nós venhamos colocar em prática a partir de saída daqui. Que o Senhor coloque sonhos, visões, que encham o nosso coração de testemunhos pessoais e de outros, para que a gente venha iluminar essa cidade, venha encher essa cidade do Teu amor. De nada adianta encher as igrejas, Senhor, de nada adianta orar por mais almas dentro do galpão, se a cidade não está sendo transformada. Nós temos uma responsabilidade sobre a região, sobre a cidade, e nós precisamos transformar essa cidade. Nós não somos ovelhinhas aqui dentro, nós somos, cada um aqui, pastores, mestres, apóstolos, profetas, que levam para a cidade a Tua boa nova. Pedimos dessa maneira, Senhor, e agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo e a Sua bondade dura para sempre. Amém. Amém.